Adoro viajar. E como é que é viajar? Viajar é aquela experiência que abre todos os horizontes, não é? Viajar é aquela experiência que nos muda, que nos faz crescer, que nos faz ver o mundo com outros olhos e que muda completamente a nossa perspectiva da vida. E qual é que foi a tua primeira viagem? É assim, uma coisa que eu gostava de definir. Viagem, vamos falar de viagem como só sendo em Portugal ou como sendo... A primeira de Portugal e a primeira fora. A de Portugal já não me lembro, terá sido Alentejo, Vamos terá falar de sido... Portugal, esqueçam que eu não tenho nada para vos dizer. Não, Portugal por acaso tenho muito para vos dizer, mas deixamos para depois. A minha primeira viagem internacional terá sido para o sul de França. Porquê? Foste tu que escolheste ou foi uma opção que teve que ser? Não, tinha a ver com o contexto da minha vida na altura, que na altura era bailarina clássica, e então fui estudar para o sul de França. Não era ela que estava cá quando eu estive contigo, não é? Não era a Neuza, não. Era a primeira vez que estou com a Neuza, era a Gabriela. Pois, eu já conheço a história, Sim. mas eu vou deixar tu conhecer. Pois é, o David já me conhece um bocadinho melhor. E continua lá a história da bailarina. Pronto, É por isso que estás a pensar à vontade toda, seu macaco. Já percebi. Fui para lá estudar e invariavelmente, não é? A pessoa está lá a estudar, faz o que tem a fazer na escolinha, mas também há muito lazer. Há tempo para lazer, há tempo para ir à praia, aquela prainha da aguinha quente, não é verdade? Que nós aqui no Atlântico não temos. E foi uma experiência que logo aos 14 anos, que na altura era mais novinha, foi uma experiência que me abriu logo muitos horizontes, não é? Porque a mente começa a voar. Eu quero viajar. Sim. Aí começou logo o bichinho, porque depois a pessoa não consegue estar quieta. A pessoa depois não consegue estar quieta. Depois disso começaste logo a pesquisar novos destinos para ir e tudo mais? Coitados dos meus pais, na altura. Não, a sério, coitadinhos, porque não é fácil aturar uma criatura assim, depois não consegue estar sossegada. E depois lembro-me perfeitamente que na altura a minha vida mudou um bocadinho e fui para o estrangeiro viajar novamente, outra vez em contexto de estudos, mas desta vez Estados Unidos, Nova Iorque. Então foi outro mundo, outro patamar, outra... E aí então, aí foi brutal. Eu tenho que fazer aquela cara foi brutal. Não sabia. Então... Por acaso isso acho que não sabias, acho não, que ainda não tinha dito. Essa parte não. Mas isso era para contar. Sim. Então, como é que uma bailarina cheia de classe e tudo mais passa para depois por uma mochila às costas? Isso tem a ver, pronto... Tem o segredo da bailarina. É o segredo da bailarina. É assim, uma coisa que é constante, independentemente se eu agora amanhã decidir tornar-me cantora, decidir tornar-me pintora, uma coisa que é constante... que vem já és cantora. Sou cantora. Para a semana sou cantora. Ela lançou um álbum e tal. Não, mas uma coisa que é sempre constante é o bichinho. É o nunca querer sair do lugar. E independentemente da profissão, portanto, eu depois continuei sempre a querer viajar, a querer descobrir novos destinos. Portanto, até nem tem muito a ver com ser bailarina, com ser guia, como sou agora, tem a ver com o bichinho da descoberta. Que é um bichinho, a primeira vez que se prova, depois já não se consegue viver sem. Tomas o gosto e não queres parar mais. E até eu faço muito isso em Portugal. Por exemplo, ainda há pouco tempo atrás, aqui há um mesinho mais ou menos, um mês e meio, tive que ir em trabalho, mas aproveitei para que fosse também uma viagem pessoal. Meti-me num autocarro ali na Gare do Oriente, em 9 horas estava em Santiago de Compostela, 9 horas no autocarro. Não desejo a ninguém, isto vai ser uma das dicas, não façam. Eu não vou nesse porque autocarro. o motorista do autocarro era assim um bocadinho maluco. Digamos que eu sentia a barriga como se estivesse naquelas montanhas russas, sobe e desce, ali a chegar a Aveiro. Mas pronto, cheguei lá e passei o fim de semana a mexer lá as costas a descobrir. Fui à catedral, fui aqui, fui ali, fartei-me de Tu não tinhas assim um andar. sítio para ficar lá, tu simplesmente Não, foste. é assim, eu por acaso depende, isso também tem a ver com algumas dicas que eu também queria dar à malta que ainda não viajou Já muito. vamos lá chegar. Mas eu de vez em quando, eu tento ir sempre com a viagem mais ou menos planeada, sobretudo a nível de alojamento. Porque nunca sei como é que vão estar as tarifas, a taxa de ocupação dos hotéis, etc. Nessa vez eu tinha um hostel. Tinha um hostel reservado, sim. Okay. Como é que eu posso escolher assim o primeiro destino, uma viagem? Como é que a pessoa deve escolher a sua viagem? Porque Olha, tu estás a falar de planeamento também. Naquilo que Pois, estás a dizer, sim. não posso só vou à toa, vou para lá. É assim, eu não vos vou mentir. Eu, quando pensei nesta rúbrica, pensei assim, bom, tenho que fechar isto com chave de ouro e dar o meu maior conselho. No meu maior conselho eu vou guardá-lo para o fim. Quer dizer que eu comecei lá com o primeiro, com o conselho. Por acaso, ias fechar um bocadinho por aí, mas não interessa. Não tem mal. Um dos maiores conselhos é o que faz a experiência da viagem, na minha opinião, não é tanto o destino. É a companhia com que se viaja. A companhia.
Primeiro temos que perceber se somos pessoas que gostamos de estar sozinhas ou se precisamos de estar acompanhados e se sim escolher bem a nossa companhia. Sim, porque se nós gostamos de andar muito, a outra pessoa não Exatamente. gosta de dormir. E não é só isso, gosto de andar muito, não gosto. Posso gastar muito ou não posso? Porque se eu vou viajar com uma pessoa que quer gastar 100 euros num fim de semana, se calhar ali nos Açores, se calhar é possível, mas é isso, é tentar cravar. O segredo diria que é tentar cravar. Não, mas depois depende do destino e também há que ter um budget em conta. Isso é muito importante. Quanto é que eu quero gastar? Uma pessoa que está lá em casa e não sabe o que é isso. Não sabe o que é um budget. Sim. Ora, primeiro que tudo, o destino onde eu quero ir é um destino caro? É um destino barato? É muito turístico? Dubai, caríssimo. Tens que entrar lá com o valor. Já estou a juntar, portanto... ainda tenho que juntar lá. Para entrar lá acho que é 5 mil ou 7 mil. Quando tiveres a idade da Laura, lá entra. Os dois para o Dubai. Não, mas é importante ver quanto é que se quer gastar, porque dependendo disso, o destino vai ser escolhido, porque se não quero gastar muito, eu não posso ir para um destino como o Dubai, por exemplo, ou Praga, que é uma cidade caríssima. Mas se calhar vou começar por um Amsterdão, se calhar uma Barcelona, se calhar Madrid, pronto, assim uma coisinha mais perto. Pois outra coisa em que eu pensei, que é muito importante, deslocação, tempo de viagem. Uma pessoa que nunca andou de avião, eu não recomendo nada, se calhar ir para a Austrália ou para a Nova Zelândia, se calhar, e depois tentar escolher o lugar no avião. Se calhar, aquele entusiasmo do eu quero ir à janela, quero ir à janela. E depois estás com duas pessoas que não conheces ao lado e a pessoa adormece, porque é um voo de 18 horas, não é? Vais passar por cima da pessoa, vais estar constantemente, chega para lá ou acorda, qualquer coisa. Então não é... experiências que já passaste e agora conheces. Por acaso o voo mais longo que eu fiz foi de 9 horas e pouco, nunca ultrapassou isso. Okay. Mesmo a hora do autocarro? Mesmo assim 9 horas? Pois é, curiosamente. Qual é que foi melhor, o autocarro? O autocarro já voava. Não, o autocarro já voava. Já voava, tá? Mas curiosamente custa mais o voo. Okay. Porque a pessoa quando está a voar no avião, não é? O ambiente é muito seco. Tens muita sede. E depois não podes estar a incomodar a pessoa que está ao lado, é sempre aquele constrangimento de levantares, não te levantares. Com essa preocupação toda. Ai não, é. Pois é assim, o que eu fazia, dica, não vou de avião. Filmes, papa filmes. Olha. Passa depressa, porque se for um 2 horas está feita a viagem. Então não é, porque um filme tem média 1h30, 2 horas de duração. A pessoa vê 2 ou 3 filmes, come 2 refeições, dorme 15 minutos, está no destino. Olha, uma boa dica, ideia. É ver filmes, levar livros, por exemplo, nada de muito pesado, depois temos que os carregar às costas. Pois. Portanto, se calhar um e-book, algo em formato digital. Seja uma boa ideia. Conta lá assim um momento awkward que tu tiveste assim num avião ou num autocarro nessas viagens. Tu digas, eu não acredito que isto não aconteceu. É assim, o momento awkward, eu vou contar 2 momentos. O momento awkward aconteceu-me em Santiago de Compostela quando estive agora lá há pouco tempo. Foi logo que disse. Não, porque eu fui mesmo de mochila às costas. Tinha daquelas mochilas mesmo de caminhar. Campismo, não é? Não era tão grande quanto isso, mas era uma mochila. Não é? E eu, digamos que saio do autocarro assim já meia tonta, não é? Porque 9 horas ali dentro, ok? Cheguei, devia ser umas 6 da tarde, estafada. E não queria ir logo para o hotel. Então pensei, bom, vou deixar a minha mochilinha aqui num sítio qualquer, pronto. E eu ia tão cansada, eu nem me lembrava onde estava, não me lembrava que língua que se falava. Então passo em frente a uma montra que, a meu ver, dizia lá assim na loja: Centro para Mochilas e Viajantes. A meu ver. E eu, no meu espanhol fantástico, por acaso não é, entrei lá para dentro e perguntei à senhora: olha, desculpe, porque eles lá, o galego é muito parecido com o português. E eu disse: olha, não se importava que eu deixasse aqui a minha mochila só durante 1 hora ou 2 para não andar carregada? E a senhora, com um ar muito ofendido, olhou para mim: mas aqui não se pode deixar mochilas. E a minha senhora: então, mas é o que está escrito lá fora. E ela: não, como se atreve, aqui não se pode deixar mochilas. Ficou meio ofendida. E eu: pronto, olha, não se ofende, eu vou pegar na minha mochilinha e vou-me embora. Mas não é o que está escrito lá fora. Disse eu. Saio da loja, o que é que estava escrito? Em espanhol, em galego: Centro contra Machismo e Violência. Machismo e violência. E eu li mochilas e viajantes.